Opa, tudo bom? Quem fala é João Vitor da Nave Digital. Bom, hoje nesse treinamento, tá? Eu vou estar ajudando você que pretende abrir um e-commerce e também vou estar ajudando você que tem já um e-commerce, mas que quer entender um pouco melhor sobre alguns processos, alguns passos. E depois de assistir esse treinamento, tá? Você vai ter uma visão clara de quais são os 8 passos para abrir um e-commerce ou quais são os 8 passos que você precisa para trabalhar melhor a sua loja virtual. Bom, vamos para o primeiro passo então, que é a parte de planejamento e criação do projeto de e-commerce, tá? Eu vou abrir aqui. Então o que acontece, tá? A gente tem várias etapas nesse primeiro ponto e a primeira dela é o seguinte: você precisa entender qual mercado você vai atuar ou o que você quer atuar, tá? É importante você entender tua concorrência, ver quais são os maiores players, qual que é o tamanho do mercado, então, por exemplo, quantas buscas tem no Google, qual que é o potencial de público dentro do Facebook, para você saber o seguinte, no segundo ponto, quem são os seus clientes, né? Ou qual seriam, qual é o seu público ideal, para você falar o seguinte: beleza, eu vou vender ração para cachorro, então o meu público ideal é pessoas de 25 a 35 anos que tem cachorro em casa, filhos e que compram ração com uma certa frequência. Para que depois, tá, você possa ver o seguinte: quais são os problemas, tá, que o seu potencial cliente está encontrando hoje em dia. Então, por exemplo, ele está com dificuldade de achar uma ração, né? Então você precisa averiguar. Por quê? A partir do momento que você lida com esses 3 pontos, que é entender o mercado, entender quem são os seus clientes e quais são os problemas que esses clientes encontram no dia a dia, você vai para um quarto ponto aqui, que é o seguinte: é onde você vai definir o seu mix de produtos, tá? Que é o quê? O que vai ser colocado dentro da sua loja virtual, tá ok? Outro ponto importante: depois que você definir o mix de produtos, você também vai poder definir quais são os seus concorrentes, tá? É muito importante que você defina esses concorrentes, entenda o que eles fazem de bom e de ruim. Eu tenho uma aula no meu canal do YouTube, no youtube.com/joaonavia, que eu falo sobre pesquisa de mercado. Procura lá que você vai conseguir analisar o teu concorrente de uma forma bem precisa com essa aula. Outra coisa muito importante: você precisa entender que produtos ou serviços seus concorrentes possuem, tá? E que resolvem o mesmo problema que você está resolvendo, seja de forma total ou parcial, tá? Por que isso é importante? Para você saber se o seu mercado e se aqueles concorrentes estão atendendo os seus potenciais clientes da melhor maneira possível. E aí, se não, você vai agir até dentro dessas brechas, por exemplo, com grandes concorrentes ou players já estabelecidos, e você vai trabalhar. Por exemplo, eu vi que um player grande, ele, por exemplo, aqui, ele não tem um bom atendimento. Então, atendimento aqui é ruim, tá? Então, coloca aqui, ó, atendimento ruim. Ou ele tem uma demora na entrega. E aí você começa a prestar atenção e ir nos pontos que teu concorrente não está indo, tá? E outra coisa, e aí aqui é onde você vai trabalhar essas vantagens para mostrar efetivamente para os seus consumidores as vantagens, tá? Que você tem perante seu concorrente. Então, por exemplo, você pode colocar num banner, por exemplo, a melhor entrega do mercado ou o melhor atendimento do mercado. E aí você vai bater em cima de uma coisa que seu concorrente não faz. Outro ponto muito importante que eu vejo muitas lojas errando, tá? Você precisa, isso é obrigatório, ter um budget reservado para a loja. Então, para a plataforma, para o marketing, para a logística. Enfim, você precisa ter esse budget e falar o seguinte: eu tenho 30 mil para gastar, eu tenho 50 mil, eu tenho 10 mil. Porque sem isso, o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer, e você vai ficar gastando, e aí quando você vê, você gastou mais do que você poderia e você está no prejuízo, e aí a sua loja não fica sustentável. Outra coisa, tá? No início, eu recomendo que você procure poucos canais para você fazer divulgação, mas faça um trabalho bem feito nesses locais, tá ok? Outro ponto muito importante: como será feito o recebimento dos pagamentos, dos estornos? Você tem que definir algum intermediador de pagamento, por exemplo, PagSeguro, Mercado Pago, você tem o PayPal, né, que é bem conhecido.
entre outros, tá? Por quê? Para que dessa forma você fale assim, ah, legal, eu tenho intermediador de pagamento, eu já sei como vai ser feito o recebimento, eu já sei por onde eu vou estornar. Então, por exemplo, eu tenho boleto aqui, eu tenho cartão próprio, então cartão próprio, que é o gateway próprio, tá? Então você tem que definir esses pontos. Outro ponto, como vai funcionar o processo de logística, tá? Eu vou explicar mais abaixo um pouquinho mais sobre esse processo, mas basicamente ele trabalha com correio transportadora. E você tem que definir o seguinte, em quais momentos eu vou usar cada um. E outra coisa, por exemplo, se você tem um time dedicado para a loja virtual, por exemplo, eu tenho uma central de atendimento, eu tenho um time de marketing, né? Eu tenho um time de saque, tá? Eu tenho um time ali de pessoas que vão embalar os produtos, né? Um time, vamos pôr, de logística, né? Para ficar mais genérico, de logística. Por quê? Para você definir a tua cadeia produtiva, tá? Então esse é o primeiro ponto, a parte de planejamento e são os pontos principais. O segundo ponto que você vai trabalhar é em relação à plataforma, tá? E domínio e plataforma. Então, por exemplo, já possui um domínio, o nome da loja, tá? E aí dentro disso, além do domínio, claro, você precisa às vezes ter um logo, você precisa criar uma identidade visual, tá? Porque isso tudo vai estar ligado ao público que você quer efetivamente atingir. Outro ponto, onde vai estar hospedado? Você tem hospedagem compartilhada, tá? Você tem uma hospedagem dedicada, tá? Por exemplo, eu tenho uma, sei lá, eu vou colocar na Amazon, ou eu vou colocar numa HostGator, por exemplo, ou eu vou pôr na mesma hospedagem da minha plataforma, como por exemplo, eu tenho aqui uma plataforma que é o Shopify, por exemplo. Você pode ter uma hospedagem ali da própria Shopify, uma VTEX. Então o que acontece? Porque você tem basicamente, tá, três modelos aqui de plataforma. O Open Source, que é basicamente uma plataforma de código aberto, como o Commerce, Magento, OpenCart, e você desenvolve, tá? Qual que é o benefício, tá, de uma plataforma dessa? Então, por exemplo, você tem alguns benefícios nisso. Você tem maior liberdade, tá? Então, você tem uma liberdade muito grande. Você consegue uma customização, tá, melhor, tá? Mas você também tem alguns malefícios. Então, coisas do tipo, por exemplo, pode gerar custo de programação. Então, custo de programação, você às vezes precisa de um programador ali mais dedicado. Outro ponto negativo é que às vezes o custo ele fica custo mais alto, porque você precisa de dar manutenção. Você não ter suporte, tá? Às vezes você não vai ter suporte de ninguém, você vai ter que se virar. Então, se você não tiver uma pessoa bem qualificada ali, você vai ficar na mão, tá? Que é o próximo ponto, né? Ficar na mão de terceiros, tá? Então é muito importante você tomar cuidado quando você for escolher, porque o sistema Open Source ele tem esses benefícios, mas esse também tem esses pontos negativos. Outro tipo de plataforma é que a gente chama de SaaS, né? Que ele vende uma licença e você pode usar. Então, por exemplo, um bom exemplo disso é o Shopify e a VTEX, tá? Então você vai, aluga ali por mês, vai pagando e você tem direito a usar. O último modelo aqui é o próprio, né? Esse aqui basicamente é quando você vai desenvolver um e-commerce do zero. Por exemplo, eu quero desenvolver um e-commerce em PHP, em HTML, com PHP, e aí você tem um desenvolvedor para isso. O grande benefício de você ter um e-commerce próprio é, claro, você tem um alto poder de customização, maior ainda do que esse aqui do Open Source. Mas também o custo, tá? Ele é muito alto. Você vai gastar um dinheiro. No começo eu não recomendo, a não ser que você tenha um budget muito grande, você fala, eu tenho 300 mil nesse projeto. Aí beleza. Mas se não começa por aqui, porque eu já vi muitos casos da pessoa querer desenvolver uma plataforma própria, ela demorar tipo 6 meses e ela tá gastando dinheiro ali. A plataforma ficava caríssima, 30, 40, 50, até 80 mil reais. Aí chegava na hora de divulgar, ela não tinha dinheiro, porque ela tava já sem dinheiro. Eu recomendo, se você está começando e você tem pouco orçamento, começa pelo SaaS, Shopify, VTEX, porque é muito mais fácil. Depois, ter um bom faturamento, você pode ir para o Open Source se você já tiver programadores dedicados.
para que depois, tá, você possa ir para um próprio. Aí quando você tiver uma estrutura muito robusta, você precisa assim de um negócio muito, muito customizado e você já tem um faturamento tipo assim, 300, 400, 500 mil reais por mês, tá? E aí você vai ter uma liberdade, porque você vai ter uma equipe para se dedicar e evitar que você fique na mão de terceiros, de freelancers, que isso pode virar um grande problema, tá? Terceiro ponto muito importante, formas de pagamento, tá? Meio próprio, então você intermedia, tá ok? Você tem um intermediador de pagamentos, então quais são as vantagens? Você não será necessário se afiliar a bancos e você não precisa fazer contrato com cada um, sem burocracia. O intermediador ele sempre vai se responsabilizar pela aprovação dos pagamentos, então o risco, a maior parte é dele. Só que você tem uma desvantagem, tá? Normalmente as taxas são mais altas porque eles estão comprando esses pontos, a estrutura e tudo mais, os riscos, tá? E também o rigoroso controle de aprovação. Às vezes vão ter clientes, eu já vi acontecer, por exemplo, de clientes que a compra eram válidas e o meio de pagamento simplesmente não aprovar, por às vezes o score da pessoa, vários motivos. Outro ponto, outro que é muito usado são gateways de pagamento, tá? Essa é uma solução assim intermediária, desculpe. Ela é recomendável para lojas um pouco mais maduras. Se a sua loja já tem um certo faturamento, é legal você pensar. Por quê? Você possui um processo até mais fácil se comparado à integração direta, tá? Outro ponto, não demanda, tá, que seu cliente seja redirecionado a outra plataforma. Então, ele compra direto na sua loja, tá? Outro ponto, você pode personalizar a sua loja para que ela possa oferecer diversas opções de pagamento. Então, e até a aceitação, que nem eu coloquei aqui, de cartões internacionais. Então, isso facilita muito. É muito, muito melhor, a sua conversão ela tende a aumentar. E os valores pagos, tá, eles são transferidos diretamente e integralmente para a conta da loja. E além de ter uma confirmação ali de transação imediata. Então, o processo é muito mais rápido. Qual que é a desvantagem, tá? Serviço de antifraude. Normalmente, você vai precisar integrar uma a uma. Então, você vai ter que ter serviço de antifraude para cada ponto. E também, tá? Você vai ter que realizar cadastro específico em cada operadora de cartão e negociar com cada operadora, tá ok? Então, isso pode virar um problema. Outra coisa que você tem como fazer é a integração direta, tá? Essa daqui só é viável em lojas que vendem muito. A loja vende 300, 400 mil por mês. Porque o que acontece? Você precisa. É uma coisa muito dedicada, entendeu? Então, e a outra, é uma solução totalmente autônoma. Você fica com tudo na sua mão. Qual que é a vantagem? É o menor custo por transação. Você diminui muito o seu custo, porque é você que todo o processo. Uma aprovação de pagamento muito mais ágil, tá? Só que tem uma desvantagem. Você não consegue não disponibilização de serviço antifraude. O que é isso? Basicamente, você vai se responsabilizar por tudo. Então, se você tiver fraude, a responsabilidade é sua, você vai tomar um prejuízo. E toda a segurança, ela será da sua responsabilidade, tá? E você também tem um alto custo aqui de manutenção, tá? Então, o que acontece? Você precisa de programador, às vezes você precisa de uma equipe para ligar para os clientes para conferir a antifraude. Então, isso tudo gera um custo muito alto de equipe, de pessoas para a sua loja, né? Então, isso você tem que tomar bastante cuidado. O quarto ponto, tá? É você ter um sistema aqui, sistema de segurança, tá? É basicamente você ter um sistema antifraude. E aí você tem duas possibilidades. Ter uma equipe própria, então qual que é a vantagem, tá? Você tem mais agilidade e maior controle. A tua equipe liga, a tua equipe ela fala com as pessoas e você tem um maior controle. Qual que é a desvantagem? Você tem um custo elevado, porque quanto mais transações você fizer, mais pessoas você precisa ter para ligar. E às vezes compras que deveriam ser aprovadas, elas acabam não sendo aprovadas, porque a tua equipe às vezes gerencia isso errado. E você às vezes depende de terceiros. Quando eu falo de terceiros, a pessoa às vezes que está ligando mesmo. E aí é uma coisa manual ali. Qual que é a vantagem? O menor custo de transação, até vou colocar aqui para ficar bem claro. Por quê? Você ligou, você não depende de outros. E qual que é a desvantagem ali vantagem, aliás, né, da equipe terceirizada? E a desvantagem, tá? É que o controle, ele não fica na sua mão, tá?
e aí você não tem um critério. Então, assim, os critérios, né, vou até colocar aqui, são de terceiros. E você às vezes não fica nem ciente, a compra ela é reprovada e você nem sabe por quê. Então, a equipe terceirizada nesse ponto, ela tem às vezes um menor custo por transação em alguns pontos, mas você também não tem um controle e os critérios são de terceiros. Você não tem a autonomia para isso. Um outro ponto, tá? Você tem várias ameaças que são mais comuns ali no mercado. Então eu vou falar sobre algumas que é muito importante você entender. A primeira são fraudes financeiras, tá? São hackers que aproveitam brechas e realizam transações ali. E às vezes se você não conferir isso bem, ou não tiver um sistema legal, o que vai acontecer? Você vai mandar mercadoria e você vai ver que perdeu. Outro ponto, tá? É o spam. Tem muitas hackers e pessoas, enfim, que elas mandam um e-mail muito parecido com a sua loja, às vezes até para os seus clientes mesmo. Aí seu cliente vai e compra, e aí, esse cliente comprou numa loja terceira, que é uma loja clone sua, e você acaba tendo que arcar com isso, porque veio do teu servidor, e aí existe um grande problema nisso, tá? O phishing, tá? Eles usam para enganar e assim, eles revelar informações pessoais. Então ele puxa essas informações a hora que a pessoa está digitando lá no carrinho de compra. Ele pega o cartão de crédito, o CPF e usa em sites de terceiros, tá? Então por quê? Para fazer compras. Bots, né? Às vezes eles instalam robôs, tá? Que ficam dentro da sua loja e que vão captando os dados. E aí eles puxam esses dados para fazer compra em outros locais. Esse DDoS aqui é uma tentativa do seguinte: ele interrompe o tráfego normal do seu servidor, tá? Ele vai sobrecarregar toda a sua infraestrutura, ok? E ele vai mandar uma enxurrada de tráfego da internet. Então, assim, o que acontece? Quando eles fazem isso, eles exploram a sua máquina de várias maneiras. Por quê? Para roubar os dados. E aí o que acontece? Ele vai impedir todo o tráfego regular da sua loja. E às vezes, o que ele vai fazer? Ele vai mandar para o lugar que ele quer. Ele sobrecarrega o seu e ele redireciona aquelas pessoas às vezes para uma loja clone. E aí o que acontece? As pessoas acabam comprando ali achando que é a sua loja, tá? Um outro tipo de ataque é o que eu chamo de Brute Force Attacks, né? Que é basicamente o seguinte: ele vai tentar, são várias e várias milhares de tentativas. Para você ter uma ideia, tem robôs que ficam testando senha 1000 vezes por minuto. Ele vai fazendo vários testes e ele vai executando aquilo sozinho. E qual que é o problema disso? Uma hora ele encontra a senha do teu usuário. E aí ele vem, ou a sua senha do seu painel, enfim. E aí o que acontece? Ele vai pegar dados da sua loja e vai usar isso para efetivamente pegar dados de cartão ou dados do seu cliente, para usar isso de uma maneira fraudulenta para fazer compras fora, enfim, para lesar o teu cliente. Outra coisa que acontece muito, tá? Isso até em bastante lojas open source, quando não está atualizada, e até em lojas também próprias, é quando eles injetam uma linha de código, tá? E a linha de código ela altera o código principal. E aí esse código principal, então por exemplo, a pessoa digitou o cartão de crédito dela. Quando ela digita o cartão, ele já pega esses dados através dessa injeção desse código. E aí ele joga para um outro servidor. Uma outra coisa que ele pode fazer é clonar o seu carrinho de compra. Então ele redireciona a pessoa faz a compra achando que está lá e ela não está, tá? E aí eles clonam isso. Outra coisa que eles podem fazer é injetar também um outro tipo de código, tá? Que é considerado até confiável, só que e aí ele instala um script que ele vai executar várias ações no computador, nos cookies, nos tokens, e eles roubam todos os dados de acesso daquela pessoa, tudo que está na máquina da pessoa, tá? E ele vem através, às vezes, de uma loja, tá? Então, normalmente, como eu até coloquei aqui, ele acontece numa validação dos dados. Então, por exemplo, quando o cara vai validar o login, ou quando ele vai validar o cartão, vai colocar um número de cartão. Então tem que tomar bastante cuidado. Um último aqui que pode acontecer também, é o que eles chamam de Trojan Horse, né? O famoso cavalo de Troia, que também um programa que ele entra no computador disfarçado como um programa comum e legítimo.
Então, às vezes, eles clonam um programa, você coloca ali os dados, que ele faz? Te rouba informação. E com isso, tá? Você às vezes está em um programa, por exemplo, de um banco, de alguma coisa, achando que está no programa correto, e não está. Ele está roubando informações ali, tá ok? Bom, esse foi o quarto ponto. O quinto ponto, tá? Está relacionado basicamente à estratégia de marketing. Então você precisa, depois disso, saber o seguinte: eu vou fazer Google Ads, por exemplo. O Google Ads é para resultado de curto prazo, você tem diversos meios de divulgação, como por exemplo, pesquisa, você tem remarketing, você tem display, display, Google Shopping, DSA, RLSA, enfim. Por quê? E o legal aqui é que você consegue atrair quem está buscando o seu produto. Só que, qual que é a desvantagem? Às vezes, em muitos segmentos você tem uma alta competitividade, você tem um alto valor de clique, o que diminui as suas margens, tá? De lucro. Então a sua margem aqui ela pode ficar apertada e você tem que fazer um controle diário dos seus resultados, porque senão você vai perder muito dinheiro. O outro ponto é o SEO, tá? O SEO ele tem um excelente ROI, ou ROAS, né, como preferir. Você não paga pelo clique, é um trabalho orgânico. Você tem mais vendas, tá? A taxa de conversão costuma ser maior. Tá? Gera maior confiança. Para você ter uma ideia, 60% das pessoas acreditam que quem está na primeira página do Google é referência de mercado. E outra coisa, você tem um alto poder de escala. Por quê? Você não precisa aumentar investimento para receber mais visitas, tá? Só que o problema, pode levar tempo, tá? Dependendo do mercado, pode demorar até anos para isso, para você estar posicionado. Não é o ideal para se você precisa gerar resultado rápido. Tô com a corda no pescoço ou preciso vender logo, não é o ideal. Não comece pelo SEO. Outra coisa, você pode ter uma alta concorrência. Eu tenho nicho que eu trabalho, que eu tenho concorrentes, que eles são enormes. A gente conseguiu posicionar, mas depois de um ano de trabalho muito, muito forte, aí nós conseguimos. Mas a dificuldade é muito grande em termos mais concorridos. E aí, nesse caso, você pode ir para termos que a gente chama de long tail, né? Que são termos menos específicos. Por exemplo, o cara que pesquisa por um termo que não é bom, seria, por exemplo, muito concorrido, seria ração para cachorro. Mas você pode ir para um long tail aqui, você poderia ir para, por exemplo, ração para cachorro, filhote de labrador. Tá vendo? Isso aqui é um long tail. Ele vai ter, às vezes, 30, 40, 50 buscas. Só que se você juntar 100 termos desse, você já tem um volume considerável, tá? E uma desvantagem também do SEO é que você fica à mercê de mudanças, tá? Inclusive, recentemente, teve uma mudança no algoritmo. Várias lojas virtuais perderam posicionamento no mercado de saúde, tá? Por quê? Porque às vezes não tinha um profissional atrelado àquela loja dando dicas ou falando ou escrevendo dentro daquela loja. Outro ponto, tá? Redes sociais. Você tem o maior poder de segmentação, você consegue fazer todo tipo de segmentação que você imaginar. O alcance da marca ele é maior porque é mais barato. Os anúncios eles podem ser mais baratos, normalmente eles são, e você pode criar uma base de fãs. Mas tem algumas desvantagens. Você pode não gerar muitas vendas no início, porque as pessoas não te conhecem. Você tem que ter investimento em anúncios, porque as redes sociais hoje o alcance é cada vez menor. E um outro ponto é que ninguém está na rede social para comprar, tá? Então isso é um problema também. E-mail marketing, tá? E chatbot. Hoje eles têm o melhor retorno sobre investimento, chega até a 40 vezes o valor investido, tá? É o melhor retorno sobre investimento, tá? Você tem um alto poder de escala, a sua lista pode crescer mês a mês, você tem um relacionamento com o público muito próximo, tá? Então você pode dar uma comunicação específica para um grupo de pessoas que você personaliza, tá? E o maior retorno sobre investimento, como eu até frisei aqui em cima e coloquei aqui embaixo novamente. A desvantagem, tá? Dependendo do valor que você tem para investir, pode demorar para você ter uma base suficiente que gere volumes para fazer diferença na sua loja virtual. E outra coisa, tá?
Uma desvantagem é que, assim, você não pode ter só estratégias para mandar apenas propaganda. Você precisa criar regras de conteúdo. Por quê? Se você mandar só propaganda, as pessoas vão tender a não abrir o teu e-mail. E aí, cada vez mais você precisa de mais base, e aquela base tem que crescer muito para você poder fazer venda. O outro ponto é o blog, tá? Eu só vejo vantagem nele, eu não vejo desvantagem em você ter um blog. Aumento de tráfego orgânico, você pode levar o cliente até o estágio da compra, tá? Então você pode pegar ele desde o momento que, por exemplo, vamos supor, você vende ração para cachorro, você pode pegar o cara que está buscando assim, qual raça de cachorro escolher. Por quê? Quando você faz isso, você não briga com os grandes players, porque eles não fazem isso, são poucos que fazem, tá? Você pode captar a atenção do cliente antes do teu concorrente, então isso é muito legal, porque você cria um relacionamento antes dele. E você pode mostrar que você é especialista em um determinado assunto. E isso ajuda muito, porque a pessoa vai acabar comprando de você, porque você é que recomenda aquilo, tá? Bom, sexto ponto, tá, que é muito importante, é a parte de estoque. Você tem basicamente os correios, tá? Então a vantagem, eles atendem o Brasil todo, eles têm uma certa credibilidade, tá? Apesar de alguns problemas, e ele tem um menor custo. Desvantagens, tá? Greves é uma desvantagem, eles têm greves em vários momentos. Às vezes, dependendo do lugar, o prazo pode ser alto de entrega, tá? E às vezes em áreas de risco, o correio simplesmente não vai entregar. Ele vai falar, olha, o cara tem que vir buscar a encomenda, eu não entrego ali. Que é o que eu coloquei aqui embaixo, tá? O segundo ponto são as transportadoras. Então, desvantagens, tá? Serviço de atendimento ao cliente. Tem muita transportadora que é muito ruim para atender o cliente. Menor abrangência, tá? Transportadoras, ela entrega muito localmente ou para algumas regiões. E aí, dependendo de uma transportadora, ela não vai conseguir te atender no Brasil todo, tá? É a sua empresa, tá? Que gerencia os possíveis problemas da entrega. Então, a transportadora, ela vai até um certo ponto. Ela não vai te dar todo o subterfúgio ali. Outra coisa é o maior custo para o cliente. A transportadora ela tem uma tendência, a não sei que você tem um volume muito grande, mas ela tem uma tendência a ser mais cara se você está começando. Vantagens, tá? Normalmente não tem greve. Você pode trocar de fornecedor, é muito fácil. Não dá dando certo, você vai para o outro. E o prazo, ele pode ser menor, tá? Em que momento ele pode ser menor o prazo, tá? Se for muito próximo. Então, por exemplo, você está na região de São Paulo e a sua transportadora entrega no estado inteiro de São Paulo. Pode ser que seja mais rápido que o correio, tá? Em alguns casos. Esse é o ponto. Sétimo ponto, tá? Saque. Basicamente aqui você tem que ver se você vai ter uma equipe especializada, tá? Ou se você vai ter um canal ali de comunicação com seus clientes, você precisa ter isso. E você precisa ter regras definidas. Por exemplo, quando o cliente reclama de entrega, ou quando o cliente pergunta sobre um produto. Opa, deixa eu arrumar aqui. Tá. Ou quando o cliente chama nas redes sociais, ou quando ele manda um e-mail, tá? Então você precisa ter essas regras bem definidas nesses canais. Então quais canais eu vou ter, por exemplo, o telefone, quando ele me liga, qual que é o procedimento no telefone? Você precisa definir essas regras, tá? Eu vou ter um call center ali, terceirizado, ou eu vou ter uma equipe dentro ali para atender se a minha demanda for muito alta. Então você precisa pensar nesses pontos, tá? Oitavo ponto, parte de estoque. Isso aqui é bem importante, tá? Que é o último ponto. Você precisa saber o tipo de inventário. Por exemplo, geral, ele vai abranger todo o seu inventário. Então, você vai colocar ali todos os seus itens. E normalmente, tá? É muito legal esse aqui porque é o seguinte: ele vai avaliar o patrimônio da sua empresa, o quanto a sua empresa tem. O parcial, tá? Ele refere-se à contagem de uns bens da empresa, né? Por exemplo, é o caso de você colocar num armazém. Então, por exemplo, você define um tipo de produto e você vai contabilizar só aquele, que às vezes é o que você mais vende. O rotativo são aqueles estoques que, por exemplo, você tem poucos itens e eles
toda hora eles se renovam, entendeu? Então, por exemplo, moda acontece muito isso. Às vezes vem 5, 6 modelos, acabou, tira e bota outro que chega novo. Então é um modelo mais rotativo, ele é mais difícil em alguns pontos. Cíclico, tá? Então o que acontece? Ele tem ciclos ali de acordo com a necessidade e de acordo com aquilo que você está vendendo ou de acordo com os dados ali da empresa, tá? Então é uma coisa cíclica. Então você sabe que, por exemplo, num período, sei lá, de frio eu vou vender mais bota, então eu vou ter mais estoque ali. Então aquilo fica cíclico, tá? É muito importante você ter essa definição de como você vai trabalhar. Embalagem, tá? Você precisa saber o peso, o tipo, o formato e o produto que vão nessas embalagens. Por quê? Para você poder despachar isso. Integração com RP, tá? Então, por exemplo, Biling, tá? Que é um bem conhecido, tá? Então, ou com outras ferramentas, como, por exemplo, um CRM, tá? Para você saber as vendas, como que tá. Então, tudo isso é muito importante. Outro ponto, tá? Coletores de dados. Como que eu vou saber os dados do meu estoque? Então, por código de barras, por etiquetas, por cartões magnéticos e etc. Por quê? Cada meio tem o seu benefício e o seu malefício, né? E aí você precisa entender quais desses meios de coletores de dados vão ajudar mais ou menos o seu negócio. E o último ponto, tá? É a parte de armazenagem. Se você tem um local próprio, ou se você vai contratar um galpão, ou se você vai ter um local ali que você vai deixar. Isso tudo você tem que avaliar para quê? Para saber o seguinte, qual que é o custo de cada um e para mim, qual que é o me beneficia mais? Por quê? Às vezes você vai alugar pegar um local, por exemplo, vou alugar uma sala. Só que você tem poucos produtos ainda. Aí você fala, putz, eu vou pagar R$ 1.000 na sala. Vou ter que ficar um ano aqui, porque o aluguel é o mínimo de contrato é um ano. Ah, não compensa, porque eu vou crescer, eu quero crescer. Então eu vou alugar um local ali específico para aquela quantidade de produtos. E depois eu vou para outro, tá? Bom, em resumo, esses 8 pontos, tá? Eles são fundamentais se você quer começar a sua loja. Você tem que prestar bastante atenção em cada um desses itens que eu coloquei, tá? Porque aí o que acontece? Você vai conseguir, com isso, ter um melhor controle sobre o seu e-commerce, começar do jeito certo e principalmente ter uma melhor organização daquilo que você está fazendo. Bom, então é isso. Um grande abraço e até a próxima aula.